Maranata! Graça e paz, que Deus abençoe ricamente essa igreja, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Nova Jerusalém, a igreja que eu frequento. Você que está em casa mais uma vez, quero cumprimentar vocês, que Deus esteja aí no seu coração, na sua mente, que Deus esteja guiando a sua vida, que Deus esteja no seu lar, que Deus te abençoe ricamente. Você acompanha através do canal Falando de Cristo no YouTube, também através das páginas no Facebook, Rádio WF, Evangelismo Digital, Adventista do Sétimo Dia, Nova Jerusalém, Adventista Rondônia, e eu quero agradecer a todas, mas olha, as centenas de outras páginas que estão recebendo a nossa mensagem e passando para frente também. Irmãos adventistas, irmãos da Igreja Presbiteriana, Promessista, da Assembleia de Deus, irmãos da comunidade católica, enfim, todos vocês, muito obrigado, que Deus abençoe ricamente vocês. Você que está no YouTube, então você está acompanhando essa série que nós estamos trabalhando de Apocalipse 14, parte da igreja, porque eu já preguei aqui, alguns estão acompanhando também lá no YouTube ou no Facebook, eu agradeço. Hoje eu quero tratar das 4 bênçãos de Daniel, capítulo 7. Mas você vai sair fora de Apocalipse 14? Não, porque no vídeo anterior eu disse que esta trindade, onde o dragão ele vai cooptar pessoas, eu disse então que era espiritualismo, parte da igreja de Roma, parte das igrejas evangélicas, protestantes, teorias da prosperidade e parte até de membros da igreja adventista do sétimo dia. Por quê? Porque essa trindade é formada por pessoas que se apostataram. Então não pode ser pessoas que não tiveram contato com o cristianismo. Em algum momento da história, eles que conheceram a palavra de Deus, de forma deliberada se afastaram, ou seja, se apostataram da palavra de Deus, beberam do vinho de Babilônia, gostaram, se embriagaram, se enlouqueceram e saindo, vivendo esse evangelho corrompido, distorcido e dando também para outras pessoas beberem. É claro que quando a gente toca na igreja que a gente frequenta, dói um pouco. Então, nós vamos precisar, então, em algum momento, você que acompanha no YouTube, você de uma determinada religião, inclusive os irmãos adventista do sétimo dia, em algum momento nós teremos que dar uma explicação bíblica, porque que parte da igreja de Roma, parte das igrejas evangélicas protestantes e as suas ramificações se apostataram, beberam desse vinho corrompido, evangelho distorcido, e passaram a ser guiados, então, talvez, eu disse talvez, muitas vezes, talvez, sem saber que estão sendo guiados pelo dragão ou pela serpente, pelo inimigo de Deus, por Satanás, ok? Então, o tema de hoje vai fazer parte desse esclarecimento, como é que vai chegar, né, dentro dessa história. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 7. Vamos orar. Você que está em casa, vamos também com muita reverência, bem devagar, paulatinamente, estudando, vendo os versos. Vamos ler muita Bíblia hoje. Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, pedimos perdão pelos pecados e falhas, lhe agradecemos por todas as bênçãos e imploramos a presença do seu Santo Espírito em nosso meio, nossa mente, o nosso coração, os irmãos que assistem esse material através desse vídeo, que possam receber os esclarecimentos necessários por aquele que inspirou a palavra de Deus, o Espírito Santo. Assim oro em nome de Jesus. Amém. Então, nesse estudo, nós vamos apresentar uma importantíssima visão que Deus enviou ao profeta Daniel, e creio que todos conhecem essa visão, mas a gente não recapitula direto, né? E vai nos fazer entender grandes profecias que estão relatadas aqui no livro que nós estamos estudando, e é ao centro das matérias, que é Apocalipse, né? Então precisamos ler, compreender, aprender de Daniel, para termos aí essas profecias facilitadas através da sua simbologia quando estudarmos Apocalipse. Então o entendimento dessa visão nos trará respostas a uma questão que tem chamado também a atenção de pessoas. Por que tantas religiões cristãs se Deus é um só? Qual o motivo desta verdadeira confusão religiosa que temos visto no dia a dia?
A visão que mencionamos está aqui em Daniel capítulo 7, eu vou ler inteiro e vou ler parte de Daniel capítulo 2. É uma recapitulação e eu gostaria que você em casa depois, se não agora, mas que lesse também, porque basta uma boa leitura e depois nós vamos para a história e vamos ver a profecia se transformando em história. E aqui também é o motivo porque eu sou crente. Aqui é o motivo porque eu sou adventista do sétimo dia. Um belo dia, numa feira, um professor meu, ex-professor meu, perguntou para mim por que eu era cristão, por que eu era crente. Se eu era tão racional quando estudava com ele, a matéria que ele lecionava era história. Eu disse exatamente, por ser racional. Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7 são profecias que aconteceram e que eu estudo no seu livro de história. Nada falhou até aqui, então o que nos resta, o céu, prometido a todos nós, também não pode falhar. Daniel capítulo 7, verso 1, ele continua dizendo: anteriormente, durante o primeiro ano do reinado de Belsazar, rei de Babilônia, Daniel teve um sonho e visões enquanto estava deitado em sua cama. Escreveu o que havia sonhado e foi isto que ele viu. Agora ele passa a descrever: naquela noite, em minha visão, eu, Daniel, vi uma tempestade, e nós vamos ver depois o que significa. Lembra que a profecia são palavras proféticas. Vamos saber o que é tempestade, vamos saber o que são chifres, o que são animais, o que são bestas. Vou repetir: naquela noite, em minha visão, eu, Daniel, vi uma tempestade que agitava o grande mar. Estou na Nova Versão Internacional, viu? Com ventos fortes que sopravam de todas as direções. Então saíram da água 4 bestas enormes, cada uma diferente das demais. A primeira besta era como um leão com asas de águia. Enquanto eu observava, suas asas foram arrancadas e ela ficou em pé no chão, sobre as 2 pernas traseiras, como um ser humano. E lhe foi dada mente humana. Vi então a segunda besta, e ela parecia com um urso. Levantou-se sobre um dos lados e tinha na boca, entre os dentes, 3 costelas. E lhe foi dito: levanta-te, devore a carne de muitos. Em seguida surgiu a terceira dessas bestas, que se parecia com um leopardo. Tinha 4 asas de ave nas costas e 4 cabeças. E lhe foi dada grande autoridade. Então, em minha visão, naquela noite, vi uma 4ª besta, terrível, assustadora e muito forte. Devorava e despedaçava suas vítimas com grandes dentes de ferro e esmagava os restos debaixo dos seus pés. Era diferente das outras 3 e tinha 10 chifres. Enquanto eu olhava para os chifres, de repente apareceu no meio deles outro chifre pequeno. 3 dos chifres maiores foram arrancados pela raiz para dar lugar a ele. Esse chifre pequeno tinha olhos como de homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, foram colocados alguns tronos e o ancião se sentou para julgar. Suas roupas eram brancas como a neve, seu cabelo como a mais pura lã. Sentava-se num trono de fogo com rodas e chamas ardentes, e um rio de fogo brotava de sua presença. Milhões de anjos o serviam, muitos milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar, pois podia ouvir as palavras arrogantes do pequeno chifre. Fiquei olhando até que a 4ª besta foi morta e seu corpo destruído e lançado no fogo. Então foi tirada a autoridade das outras 3 bestas, mas elas tiveram permissão de viver por mais algum tempo. Depois, em minha visão, naquela noite, vi alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra e soberania para que os povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno e não terá fim. Seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei perturbado com tudo que tinha visto. E minhas visões me aterrorizaram. Por isso aproximei de um dos que estava em pé junto ao trono e perguntei o que tudo aquilo significava. Ele explicou: essas 4 grandes bestas representam 4 reinos que surgirão da terra.
No final, porém, o reino será entregue ao povo santo do Altíssimo, e eles dominarão para todo sempre. Então eu quis saber o verdadeiro significado da quarta besta, tão diferente das demais e tão aterrorizante. Ela havia devorado e despedaçado suas vítimas com os dentes de ferro, garras de bronze e esmagado os restos com seus pés. Também quis saber sobre os 10 chifres em sua cabeça e o pequeno chifre que surgiu depois e derrubou 3 dos outros chifres. Esse chifre parecia mais forte que os demais e tinha olhos humanos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava esse chifre guerreava contra o povo santo de Deus e o derrotava. Até que o ancião, o Altíssimo, veio e pronunciou a sentença em favor de seu povo santo. Então chegou o tempo de o povo santo tomar posse do reino. Depois ele me disse: a quarta besta é o quarto reino que dominará a terra e será diferente de todos os outros. Devorará muitos, devorará o mundo inteiro, pisoteará e esmagará tudo que estiver em seu caminho. Seus 10 chifres são 10 reis que governarão esse império. Então surgirá outro rei diferente dos 10, que subjugará 3 reis. Ele desafiará o Altíssimo e oprimirá o povo santo do Altíssimo. Tentará mudar as suas festas sagradas, tempos e suas leis. E eles serão colocados sob o controle dele por um tempo, tempos e meio tempo. Contudo, o tribunal o julgará, e todo o seu poder será retirado e completamente destruído. Então serão dados ao povo santo do Altíssimo a soberania, o poder e a grandeza de todos os reinos debaixo dos céus. O reino do Altíssimo permanecerá para sempre, e todos os governantes o servirão e lhe obedecerão. Assim terminou a visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa de meus pensamentos, e meu rosto ficou pálido de medo, mas não contei essas coisas para ninguém. Amém? História. Daniel 2, eu vou ler a partir do verso 31. Em sua visão, ó rei, havia à sua frente uma enorme estátua brilhante, e a aparência dela era assustadora. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e os braços eram de prata, e a barriga e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés uma mistura de ferro e barro cozido. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas. Ela atingiu os pés de ferro e barro e os despedaçou. Toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Então o vento levou tudo como se fosse palha na eira. Mas a pedra que derrubou a estátua se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. Esse foi o sonho, Senhor. Agora lhe direi aí o que significa. Ó rei, o Senhor é o maior de todos os reis. O Deus do céu lhe deu soberania, poder, força e honra. Ele o fez governante em todo o mundo habitado e pôs até animais selvagens e as aves debaixo do seu controle. O Senhor é a cabeça de ouro. Quando, porém, seu reino chegar ao fim, outro reino inferior ao seu se levantará em seu lugar. Depois que esse reino tiver caído, o terceiro reino, representado pelo bronze, se levantará para governar o mundo. Depois dele haverá o quarto reino, forte como ferro. Esse reino esmagará e despedaçará todos os impérios anteriores, como ferro esmaga e despedaça tudo o que ele atinge. Os pés e os dedos que o rei viu, uma mistura de ferro e barro cozido, mostram que esse reino será dividido, como ferro misturado com barro. Ele terá tanto da força do ferro. Algumas partes serão fortes como ferro, mas outras serão fracas como barro. A mistura de ferro e barro também mostra que esses reinos tentarão se fortalecer e formar alianças entre si por meio de casamentos, contudo não permanecerão unidos. Da mesma forma que o ferro não se une ao barro. Enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado. Reduzirá os outros reinos e nada permanecerá para sempre. Amém? Essa foi a leitura maior que eu já fiz em um sermão, porque talvez você que esteja em casa, às vezes não tem tempo para ler a Bíblia, outros nem gostam de ler a Bíblia, parece que você, aqui em Daniel capítulo 2 e capítulo 7, parece que você está lendo um livro de história, parece que você está vendo um filme. Daniel em sonho viu
que 4 ventos, e aí agora passamos a alguma explicação. Vento significa guerra, tempestade, uma guerra maior ainda. Jeremias capítulo 51, de 1 a 5, diz que ventos, tempestades são guerras. Agitava o grande mar, mar em profecia é povos, e 4 animais, reinos diferentes uns dos outros, subiram do meio do mundo. Daniel em sonho viu que 4 guerras gigantes agitavam a multidão, e 4 poderes, 4 reinos diferentes uns dos outros, subiram do meio da população, do mundo. Para quem está na igreja, pode acompanhar ali, para você que está em casa eu vou ler. Leão com 2 asas, com 2 grandes asas de águia. Depois, o urso com 3 costelas em sua boca. Depois, o terceiro, leopardo com 4 cabeças e 4 asas. E o quarto animal, um animal terrível, espantoso, muito violento, com dentes de ferro e tinha 10 chifres. Querida igreja, queridos irmãos, as visões relatadas nesses 2 capítulos, 2 e 7, indicam que 4 impérios haveriam de dominar o mundo. A comprovação histórica, você vê na escola aí, desses acontecimentos impressionam pela precisão da veracidade profética, pois tudo acontece nos mínimos detalhes previstos há centenas de milhares de anos antes. Por isso eu sou crente. Essa é a resposta para você que fica perguntando, por que esse cara é crente? Ele permanece aí, apesar dos tombos. Leão com 2 asas, Daniel 7,4, Babilônia. E Babilônia, você percebe que ali não está, mas Babilônia reina do ano 605 ao ano 539 a.C. A história registra. A profecia diz que Babilônia cairia. O primeiro animal representa o reino de Babilônia, cujo rei mais conhecido foi Nabucodonosor. Em Daniel 2, esse reino é representado pela cabeça de ouro da estátua que o rei viu em seu sonho, por ter sido considerado o reino mais rico de todos os tempos. O leão é considerado o rei dos animais e a águia a rainha das aves. Este animal é um leão que tem asas de águia, representando a rapidez da conquista, mas diz a profecia que as suas asas seriam arrancadas. Depois, o urso com 3 costelas na boca, Daniel 7,5. Nós estamos falando na história dos Medos e Pérsia. Governam de 538 a 331 a.C. Representa o segundo império mundial, o império Medo-Persa. Houve ali uma união entre a Média e a Pérsia, e assim eles conquistaram o mundo, tirando o poder de Babilônia, penetrando em seus muros um espaço aberto por onde entrava um rio, que havia desviado o seu curso. E se você quer saber, não está nessa mensagem de hoje, mas até o nome de Ciro, 150 anos antes já tinha sido citado. É representado pelo peito e braço de prata na estátua do capítulo 2, este reino muito cruel, como diz o texto, levanta-te e devora muita carne. Por isso as 3 costelas em sua boca, pela voracidade na conquista da Líbia. São 3 costelas, Líbia, depois conquistaram o Egito, depois conquistaram Babilônia. Quando diz que um dos seus lados se levantou primeiro, quer dizer que a Pérsia se destacou primeiramente e depois eles se uniram, criaram mais força e dominaram o mundo. Depois nós temos o terceiro animal, leopardo, com 4 asas e 4 cabeças. Daniel capítulo 7,6. Um império que todos nós conhecemos, porque ainda hoje recebemos a influência. Nós estamos falando da Grécia, do ano 331 ao ano 168 anos de Cristo. Dominou a Grécia. Se o leão tinha 2 asas representando a sua rapidez de conquista, o que não dizer do terceiro império? Rapidez. A conquista do leopardo seria maior, 4 asas. Foi a rapidez com que o jovem Alexandre o grande estrategista militar, conquistou o mundo com as suas armas de bronze, representado na estátua pelo ventre e coxas de bronze. Muito jovem. Porém, Alexandre, depois de uma noite muito louca, de orgia e bebedeira, ele morreu. E ele foi substituído por seus 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Por isso que a profecia diz das 4 cabeças que Daniel viu no animal. Percebemos como isso, uma riqueza nos detalhes que a profecia apresenta, comprovada pela história.
e hoje também pela arqueologia. Os símbolos descritos há milhares de anos aconteceram exatamente como previsto no livro de Daniel. E agora, o quarto animal, terrível, espantoso, com dentes de ferro e 10 chifres, Daniel 7:7, Roma. Depois da Grécia, vem o Império Romano e vai dominar do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Esse animal causou especial espanto em Daniel. Por isso, o chamou de terrível, espantoso, muito violento. Com seus dentes de ferro, despedaçava e devorava suas vítimas. Esse reino teria também muita concentração de poder, por isso os 10 chifres. Em Daniel 2 é representado na estátua pelas pernas de ferro. Foi no período do Império Romano que nasceu Jesus. Somente de mencionar os seus imperadores, César, Herodes e Nero, vem à mente imagens de muita violência e crueldade. Se tivesse tempo, a gente poderia falar do que acontecia nos coliseus romanos, na perseguição dos apóstolos de Cristo, próprio Paulo, Pedro, das pessoas atiradas aos animais, das pessoas crucificadas, uns como Jesus, outros de cabeça para baixo, estacas que atravessavam o corpo, centenas que eram queimados simplesmente para fazer luz numa estrada. Mais uma vez, a história comprova a veracidade da profecia. Na visão deste animal, Daniel faz menção especial aos 10 chifres, 10 dedos dos pés da estátua, que na história representam as 10 nações que formariam a Europa: anglos, Inglaterra; burgundos, Suíça; francos, a França; germanos, Alemanha; érolos, sul da Itália; lombardos, norte da Itália; ostrogodos, Áustria; suevos, Portugal; vândalos, sul da Espanha; visigodos, norte da Espanha. A Europa está ali para servir de testemunha. Em sua visão, Daniel 7, do verso 8 a 11, mais um chifre surgiu entre aqueles 10, arrancando com isso 3 para dar lugar a este. Este começou pequeno, mas se engrandeceu muito, com um aspecto bastante assustador, pois tinha olhos e boca de homem e falava com arrogância, proferindo blasfêmias contra Deus Criador. Chifre notável, ponta pequena, como queira. Qual será o significado deste animal? E o que representa esse chifre notável? O que isso tem a ver com a minha fé e a minha vida? Daniel também teve essa curiosidade. No verso 19 a 20, a verdade sobre esse animal irá surpreender você que está em casa. Irá surpreender alguns irmãos da igreja que talvez não conheçam essa profecia. Verso 23, ele diz: então ele, o anjo, disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e fará em pedaços. E a história mais uma vez comprova que o Império Romano realmente arrasou a terra. Por isso, na estátua do capítulo 2, este reino é representado pelas pernas de ferro, metal, associado à violência, cadeias. Foi nessa época, com a finalidade de encontrar o recém-nascido Jesus, que Herodes mandou matar todas as criancinhas abaixo de 2 anos de idade. Às vezes, por uma questão temporal, não choca, né? Quando a gente fala, Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos abaixo, porque o dragão estava, o demônio, o diabo estava usando o Império Romano para caçar Jesus, para matar Jesus. Por essa distância temporal não toca, mas choca ainda hoje. A continuação do relato profético revela, além do aspecto político, primeiro, Roma pagã, o animal, também um forte aspecto religioso, principalmente no que diz chifre, Roma cristã, Roma nas suas 2 fases, que surgiu dentre os 10, derrubando com isso 3 deles. O texto revela uma lista de intenções e realizações que esse poder, que esse chifre pequeno faria e fez, revelando assim estratégia satânica por trás desse poder, em se estabelecer como um poder em oposição a Deus. E aqui não estou falando de mim. Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Apocalipse 18. Quais são as ações? Daniel vai dizer que esse chifre pequeno devorará toda a terra, ou seja,
é uma iniciativa de guerra global. Ninguém está salvo desse animal. Fará a terra em pedaços. Vai pisar a terra aos pés. Fará guerra aos santos. De acordo com Apocalipse 14, verso 12, santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Proferirá palavras contra o Altíssimo é o próprio Deus, magoará os santos do Altíssimo, cuidará de mudar os tempos e a lei. Cuidariam em pisar na verdade os 10 mandamentos, mudando os 10 mandamentos. Engrandecerá até o príncipe do exército, atentando contra a sua vida, a vida de Jesus, o príncipe. Jogará a verdade por terra, Daniel 8:12. Deus é verdade, Jesus é verdade, o Espírito Santo é verdade, a Bíblia é verdade. Salmos disse, os 10 mandamentos, verdade. Isso aconteceu no passado, sim. Mas acontece também ainda hoje, sim. Continuará acontecendo no futuro, sim. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Perseguição religiosa. Na Idade Média, perseguição religiosa, inquisição, mortes aos cristãos na fogueira. Talvez eu disse que na penúltima, última mensagem, que não é uma mensagem bonitinha de se ouvir porque dói. E talvez nós teremos que falar depois da Inquisição. Talvez nós teremos que mostrar algumas armas de torturas. Talvez teremos que mostrar alguns grupos religiosos que tinham que fugir, morar em cavernas. De alguns líderes que foram queimados em praça pública. E continua, fará prosperar o engano. Destruirá muitos que vivem despreocupadamente. E destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Quando você vai lá em Apocalipse capítulo 13, verso 1. Esse poder aqui não é o tema de hoje. Mas eu disse ontem na igreja Pioneiros, às vezes eu estou pregando uma coisa, um tema, e outros textos bíblicos vêm na cabeça. Nós percebemos que a segunda fase de Roma cristã, Roma eclesiástica, começa ali em 538, vai até 1798. Esse período na história, a idade das trevas, se você for no livro da história, você vai se assustar. Só que essa besta, ela recebeu uma ferida mortal em 1798 com a Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte manda Gautier prender o Papa Pio e, infelizmente, o Papa Pio é morto na cadeia, na prisão, em cárcere. Só que a Bíblia diz que esse poder, ele recebe uma ferida mortal, mas a ferida mortal será curada. E Apocalipse capítulo 13, verso 1 diz, então vi sair do mar, então eu vi sair do meio do mundo, dessa grande multidão, um poder que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e uma coroa em cada chifre, poderoso, hein? Em cada cabeça estava escrito nomes de blasfêmia. Agora, olhe para mim. Como é que nós vamos identificar essa besta? Eu vou citar o nome de 3. Daniel falou de 4. Nós falamos que o último, então, é Roma, nas suas 2 fases. Roma pagã, poder religioso. Roma eclesiástica, Roma pagã, poder político. Roma eclesiástica, a partir de 538. E aí ele diz, olha o verso 2. Esse poder, a besta, esse poder, esse animal é besta, parecia um leopardo. Lembra que nós estamos vendo ali? Parecia um leopardo. Mas tinha os pés de urso e boca como de leão. Alguém fala, mas por que ele não citou Babilônia? Porque ele já estava vivendo no período, ele está escrevendo já na queda, pós-queda de Babilônia. A besta parecia um leopardo, tinha os pés de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta seu poder, seu trono e grande autoridade. E verso 8 diz, e todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles quem? Os que não têm o nome escrito no livro da vida que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo.
E eu quero terminar então perguntando para você que está em casa, para você aqui da igreja, você tem se preocupado com a sua salvação? Ou você tem buscado conhecimento da palavra de Deus? Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Ou você tem vivido despreocupadamente como muitos? Às vezes a gente olha dentro da nossa própria casa, pessoas vivendo despreocupadamente. Essa semana eu tive um choque. Colega de datas saiu para praticar esportes, coloca a chuteira e antes de entrar em campo, minha idade, recebe um infarto. Vem a primeira parada, a segunda, a terceira, parece que o médico disse que teve 6, não resistiu e faleceu. E às vezes a gente olha para dentro de casa e as pessoas estão vivendo despreocupadamente. E o que o texto diz? Vou repetir: destruirá a muitos. Esse poder destruirá a muitos que vivem despreocupadamente, não dando importância às questões religiosas. Meu querido irmão, minha irmã, meus amigos, se for essa a sua situação, não viva mais assim. Pedido de Deus, não viva mais assim. Começa a se preocupar agora com a sua salvação. Começa a se preocupar com a salvação de sua família. Sabe o que é triste, Lelê? Quando nós estamos pregando e nós estamos falando da consequência daqueles que vivem despreocupadamente, que não está nem aí, deixando tudo para depois, ou vem a morte, ou a porta da graça se fecha, ou se começa a cair as pragas. Nós estamos falando o que vai acontecer. Deus não está deixando ninguém enganado. Estude a Bíblia, relacione-se mais intimamente com Deus. Ou seja, escreva seu nome no livro da vida. Amém? Escreva seu nome no livro da vida. Pense nisso. Um forte abraço e que Deus lhe abençoe.